Estamos de volta com o programa Ponto de Vista, falando hoje sobre comunicação, marketing digital e, claro, a pandemia do coronavírus e analisando aqui as mudanças que a sociedade vem enfrentando. Participa desse bate-papo aqui o vereador Eduardo Damitsu e também a publicitária Luma Guimarães. Luma, eu abro agora o segundo bloco perguntando quais os meios, as mídias das redes sociais aí, as redes sociais mais utilizadas no momento, que tem uma certa eficácia aí para vendas, que você vê como... Não, legal, é porque assim, quando se fala do marketing digital, às vezes as pessoas devem pensar, nossa, é muita coisa, é muito canal, como eu falei, precisa de muita estrutura. E não, hoje a gente vê que o Facebook e o Instagram, que o Facebook ele é dono do Instagram, né, e do WhatsApp também. Então, essas três plataformas, elas têm sido e têm um resultado muito eficaz. Se você souber usar, então, do Facebook, Instagram e o WhatsApp para falar com o cliente, formar uma estratégia, tem sido bem utilizada e assim, 92% dos brasileiros usam o WhatsApp. E, então não tem como negar que é uma mídia muito usada. E tem gente que não acha que é online, inclusive, mas você precisa do Wi-Fi, ele é online. Então eu acredito muito, eu vi esse crescimento e são mídias básicas, todo mundo está lá, né? Nessas três plataformas. Então seria hoje as três... O básico seria, eu acredito que se você estiver nas três, mas é aquilo, de uma forma que se converse as mídias, porque às vezes a pessoa também fica tão focada, preciso postar aqui, preciso mostrar meu produto, e aí ela deixa o número de telefone e ela acaba não atendendo, então ela acaba não respondendo, então entram em contato. Então tudo tem que se conversar. Se você realmente for para cima, for publicar, tem que ter uma conversa, uma comunicação entre suas mídias e a forma de atender. E eu acredito muito, falando nisso também, que a comunicação agora vai ficar mais nítida. Então a preocupação em você atender o cliente e realmente ver a necessidade dele. Porque a pandemia veio para todos e veio para o cliente também. Então por que ele vai comprar de você e não vai comprar de fulano? Mas eu vou descobrir a base, vou descobrir o que ele precisa, vou dar o meu melhor atendimento, vou responder ele conforme eu consigo, mas com mais rapidez, mas responder, o importante é responder. Então, se tiver isso bem alinhado, já é um grande passo. Seria o mínimo isso, né? Eu digo que é o mínimo, mas às vezes é isso, a gente fica preocupado, por exemplo, em postar muita coisa. Uhum. Mas aí isso tem uma consequência boa, ótima, mas você precisa estar estruturado, você com o seu atendimento, seja você mesmo. Eu faço tudo, por exemplo, eu vou lá, posto e respondo. Que pode vir muita gente. E isso é bom, isso não é ruim, só que pode se tornar o efeito reverso. E aí você acaba perdendo porque você só pensou em um jeito. E existem várias formas. Falando então do marketing, o marketing 4.0 é a tendência. Com certeza, né? Não tem como, porque isso já vinha sendo, igual eu falei, sendo anunciado, toda a tecnologia, todo online, tudo unificado, e é o que está vigente, é o que vai ser. Não adianta, foi o que a gente mostra em experiências, por exemplo, hoje tem outdoor, né? Você vê o outdoor, mas quando você vê e faz aquele offline, você faz aquela publicidade... Quando você vê as pessoas passando na rua, elas estão olhando para o celular. Então, elas estão nas mídias, elas estão focadas no online. Então, esse espaço vem se perdendo. Não que não é necessário, é aquilo que você falou. Uma coisa não tira a outra, mas elas se complementam. Uhum. E não tem só um lado mais. E agora, o online ele é uma obrigação. Uhum. Assim, a gente tem que fazer uma análise do segmento, né? Sim. Fazer também toda esse estudo do público, né? Porque às vezes não é só o digital que resolve, né? O online, mas o offline tem que ser trabalhado junto, né? Os dois, o online e o offline, né? Sim, porque... Dentro da comunicação, né? Sim, e uma coisa que muito empresário pensa também, muito empreendedor está pensando, mas eu tenho muita autoridade aqui no físico, por exemplo. Só que no digital você não tem nada. É como se fosse do zero. Então, por exemplo, eu estou no online, mas eu tenho tal empresa que ela sempre me atendeu lá.
Por mais que aqui no físico tem uma empresa que tem autoridade. Então aqui em Tupã tem empresas com autoridades no físico, mas não está no online. Você perde. Então você tem que estar nos dois. Você tem que estar onde o cliente está, onde ele está. Ele está no físico, ele está no online, no offline. Então você precisa construir essa autoridade nos dois lugares. Não se elimina, se complementa no caso. Uhum. E o que o vereador acha, hein? Eu acredito que realmente a tendência no mercado é essa, né? Então nós estamos realmente os empresários focando nisso e eu acho que essas grandes redes aí que tiveram a inovação agora nesse período de pandemia foi muito rápido. Então a gente vê ali que hoje a pessoa não precisa ter uma loja, ela pode estar vendendo que ele acaba ganhando uma comissão que a empresa está dando. Então são umas inovações que foram criando agora, que foi antecipado. E não foi isso, eles já não tinham um projeto. Isso foram criando agora, durante essa pandemia, cada um foi tendo uma ideia e foram saindo novas ideias, novas plataformas. Eu tinha um amigo, o saudoso Sérgio Tanaka, ele sempre falava, quem inventa não ganha dinheiro, agora quem copia e melhora, esse sim que vai ser ele falava que ia ser a tendência do mercado no futuro. Então eu acredito realmente nesse raciocínio, você sempre tem que estar melhorando e buscando as soluções. Ô Luma, você acredita assim que nem as redes sociais elas democratizaram não só a sociedade a manifestar a sua opinião, né, a se comunicar, né, de uma forma que não dependesse dos meios tradicionais, e ela na publicidade ela possibilitou também, por exemplo, o audiovisual. Vamos imaginar que uma loja de Tupã, de repente, para fazer um investimento em audiovisual, fosse fazer onde ele teria que veicular na televisão, e o custo elevadíssimo, né? E agora com as redes sociais a gente vê o custo da produção audiovisual, assim, o preço ficou mais em conta, viável para os pequenos, né? Você percebe isso também? Com certeza. E o Facebook hoje, eu lembro que Facebook, eu falo das Facebook, Instagram e WhatsApp, o custo dele é muito baixo. Então, tem muita empresário que fala, mas eu tenho que investir para aparecer? Tem. É um espaço, é uma rede que ele criou, uma plataforma, e o seu público está lá. Então, ele pode fazer isso, ele deve, né? Ele se sustenta com os anúncios. E a diferença de investimento é bem grande. Então, você percebe que tem muita diferença e muita facilidade no online para poder aparecer. Então, um vídeo... Talvez... O custo é menor, né? Além da produção também. Por exemplo, às vezes você tá lá e você vê muita gente filmando, por exemplo, eu estou fazendo pastel, igual falou, tá fazendo a massa, você está filmando ali e seu público está vendo, você não precisou de uma mega produção. Você só precisa mostrar com carinho o que você faz e o seu produto. Então, isso também ficou acessível. Democratizou, vamos Democratizou. dizer assim. E lembrando que o WhatsApp e o Facebook, e a partir desse tempo agora, lançou inclusive como você vender pelo WhatsApp, tem o catálogo, né, a opção de você colocar o preço e o produto, e você já podia vender. E agora você pode pagar através do WhatsApp. Então está sendo implementado, né, foi anunciado anteontem, se eu não me engano. Ou seja, tudo para o pequeno, para o pequeno empreendedor, pequenas empresas, autônomos, é uma facilidade que você não precisa de um meio mais para receber. Você tem o Facebook Pay, que através dele você vai poder receber pelo Facebook, pelo WhatsApp, então tudo para facilitar. Então essas empresas aí, elas acabaram percebendo essa necessidade do momento, né? Sim, também se moveram e inclusive salas, né? Igual o Zoom, videoconferência, né? Tudo liberaram, né? Não foi só o empresário que teve que sair correndo, é as empresas também, porque é aquilo, a necessidade mudou. Então você tem que melhorar em tudo. E aí as grandes plataformas fizeram o Zoom, o WhatsApp você pode ter mais 8 pessoas, aí catálogo, poder vender sem ter um e-commerce, olha que legal. Então, poxa, foi muito bem elaborado e está tudo facilitando.
Uhum. No WhatsApp também eles liberaram uma conta comercial, você consegue selecionar os tipos de cliente que você precisa. E aí você consegue disparar só para um produto específico para cada público. Eu vi o Sebrae está divulgando muito essa conta comercial aí para os comerciantes estar utilizando essa ferramenta. E também essa questão do recebimento, vai sair uma linha de crédito agora, por isso que eles estão também inovando, porque o banco vai liberar uma linha de crédito em cima do faturamento que foram recebidos por online. Então vai ter um parâmetro ali que o garantidor vai ser hoje as maquininhas de crédito ou as empresas que vão estar recebendo online. Uhum. Mas assim, lembrando, né, que para navegar ou transitar nesse meio digital, né, como dizendo, você tem que ter as ferramentas, é claro, mas a estratégia, aí que entra a questão do marketing, que não adianta nada também, tô com minha página, mas não conhecer dessas ferramentas, as alternativas que ela proporciona para a venda também faz o comerciante, o empreendedor morrer na praia, né? Nadar e morrer na... Agora estão falando bastante daquele marketing de conversa. Então, isso entra em outro ponto, porque você entende que conversa não é vender diretamente? Então, assim, mas você vai conversar, mas você atingiu o público para estar conversando com ele? Então, a gente fala que no marketing tem que ter um funil de vendas. Então, se a pessoa lê um pouco e realmente, olha, eu preciso inovar, eu preciso ir nas mídias, mas leia um pouco, então, sobre o funil. E isso serve no offline. Então, as mesmas estratégias que você faz no offline se aplicam no online, de forma diferente, mas segue o mesmo. Então, você tem que criar atenção, você tem que se envolver com ele, para ele converter em si cliente, né? Então, tem que ter esse passo a passo, sim. Então, estudar um pouco, ver sobre funil de vendas e aplicar de forma correta. E não só pensar em vender. Uhum. Certo. A gente já está quase encerrando o programa. Gostaria de passar a palavra para você, Luma, para que você deixasse as considerações finais aí a respeito a mensagem aí para o pessoal, né? O que esperar, se preparar para o futuro. A gente vai estar mais no digital mesmo daqui para frente. Eu falo para não ter medo de ir para o digital, investir sim em conhecimento, em vários cursos, igual você falou, Sebrae oferecendo, inclusive um PDF lindo que eles fizeram sobre o WhatsApp Business. Então, estude um pouco mais também o cliente e as necessidades dele. Ele tem necessidades e ele não quer saber só do produto, e lembrando que a pandemia também atingiu a ele. Então, se você lembrar e pensar sempre, a pandemia também está nele, eu preciso ver as necessidades, vou fazer o meu melhor, usando as mídias básicas, não precisa de uma mega estrutura, então você consegue uma solução. Vai ter uma solução, sim. Você só precisa se empenhar um pouco e não se desesperar. Respira, que vai ter uma solução. Você tem as mídias e está todo mundo fazendo isso se tornar mais democrático. Tá certo. Obrigado, Luma. Vereador? Essa semana o Sebrae está fazendo aí, falando em tecnologia, é uma rodada de negócios. Começou a semana passada, no dia 16, a rodada de negócios nacionais, e a partir de hoje, até o dia 22, a rodada internacional. Foi a primeira rodada internacional online. E assim foi tanta procura de produtos que nós temos no Brasil para exportação, as cotações ali, que superou a expectativa da Apex por ser online, porque sempre foram investidos dinheiros montando feiras, como foram todos cancelados, não só no Brasil, mas a nível mundial, mas a procura foi muito maior. Então, acho que a tendência realmente agora vem a colaborar com tudo isso que a gente vem falando, e os empreendedores sempre falam, o que você não tem conhecimento, você contrata um que tem o conhecimento para fazer e somar com a sua empresa. Então, isso é um recado que eu deixo para todos os empresários, e tá buscando a solução, não só a sua, mas olhar o seu vizinho e colaborar e utilizar sempre
o comércio local aí para a gente estar fomentando agora nesse período de pandemia. Tá certo. Quero agradecer mais uma vez a presença da publicitária Luma Guimarães, muito obrigado, e também do vereador Eduardo Damitsu. E esse foi mais um ponto de vista, hoje falando sobre marketing digital, comunicação e a pandemia do coronavírus. Como tudo isso vai mudar a nossa sociedade daqui para frente. Nós agradecemos a sua audiência e essa é a TV Câmara, um canal sempre a serviço da população.